Na comunidade do canal, eu perguntei pra vocês se vocês lembravam das personificações da morte nos desenhos ou animações. Algumas pessoas não entenderam essa minha pergunta e começaram a citar mortes de personagens. Não era isso que eu queria. A personificação da morte é a capacidade de ser uma representação viva da morte, ou seja, um personagem da morte em si, podendo manifestar e controlar todos os seus aspectos. Ela não tem dificuldade alguma em matar, podendo fazer isso com um estalar de dedos. A sua capacidade de causar morte pode se estender a níveis tão grandes que o tornam apto a erradicar bilhões de vidas ou muito mais. Além disso, ele possui um certo domínio sobre as almas dos mortos, podendo retirá-las dos seus cadáveres e guiá-las ao pós-vida. Ele também pode decidir para onde essas almas irão após as suas mortes. Isso é a personificação da morte. Em muitas animações, ela aparece sempre com o mesmo estilo, usando capa preta, mostrando apenas o esqueleto. Às vezes o capuz preto esconde o rosto para dar uma diferenciada. Eu separei aqui algumas vezes que as personificações da morte apareceram nas animações. Big Cool Scooby-Doo é uma das novas reencarnações do Scooby-Doo. Para ser mais exato, é a 12ª encarnação da animação. Ele é praticamente a mesma coisa que os mais antigos. Após terminarem o colégio, Scooby-Doo e a sua turma decidem viajar na máquina do mistério à procura de aventuras e diversão. Mas, como sempre, alguns monstros pretendem arruinar a sua jornada. E tem um episódio bem especial, na minha visão, que reúne vários monstros de vários países diferentes. Na segunda temporada, o episódio Mistério no Expresso Desoriente, a morte aparece no meio de todos aqueles monstros diferenciados. Essa morte que apareceu no Scooby-Doo foi uma das mais loucas que eu já vi por conta da aparência dela. Além dela ter a caveira do seu rosto aparecendo, os seus olhos são vermelhos e por trás dela surgem alguns ossos que dão a entender que ali era para ter asas. Sem contar também que ela é bem grande, mas como todos os monstros em Scooby-Doo, na verdade são apenas fantasias. São pessoas fantasiadas. Eu não sei se eu poderia considerar de fato essa uma morte, mas no final do vídeo você coloca aí nos comentários as mortes mais interessantes desse vídeo, beleza? Aí dá pra ver o que vocês aceitam como morte e o que vocês não aceitam, porque vai ter uma outra morte que eu não sei se eu deveria colocar nesse vídeo ou não, mas vai estar aqui. O Vazio é uma animação bem interessante da Netflix, que tem algumas coisas bem legais, mas também tem algumas coisas ruins, que davam para serem evitadas. A animação é sobre o Adam, o Kai e a Mira, que são 3 adolescentes que despertaram em uma sala sem lembrança de si mesmo ou um dos outros. A única pista para suas identidades são os seus nomes escritos em pequenos papéis que estão nos seus bolsos. E depois deles saírem de um bunker subterrâneo que eles estavam presos, eles se encontram em uma floresta profunda e se aventuram para descobrir quem são e como voltar para casa. É um desenho bem misterioso e no segundo episódio aparece a morte. Ele é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse e ele vive em uma sucata de naves abandonadas no meio do deserto. Por incrível que pareça, a morte é bem amigável. Às vezes ele ou ela, não sei diferenciar a morte, pode ser bem bipolar, mudando muito seu humor de uma hora para outra. Ele também é muito habilidoso em fazer bolinhos de canela e chá gelado. Ele mesmo que planta os ingredientes no deserto. E de acordo com ele mesmo, essa é a habilidade mais louca que eu já vi. Ele tem a capacidade de prever para qualquer um a data exata em que eles vão morrer. Diferente das outras animações em que a morte aparece, nessa animação da Netflix, ele faz você se apegar a ele, já que ele é muito carismático e parece ser muito legal e gosta muito de um cavalinho que tem lá. Nos Looney Tunes, nós podemos ver a aparição da morte de uma maneira um pouco rápida. O Pernalonga e o Dentes estavam passando um dia no parque, um dia normal qualquer, mas eles acabam sendo incomodados pela própria morte que queria matar o Pernalonga. Ao contrário da morte do Vazio, essa aqui parece não ter piedade nenhuma, já que ela tenta de qualquer jeito matar o Pernalonga com a sua foice de cenoura gigante. E é muito legal essa cena onde ela tenta matar o Pernalonga e o Pernalonga corre dela e ele engana ela ao mesmo tempo.
Eu queria entender, caraca, como que isso acontece? O Pernalonga só se fantasia de uma pessoa que tá trabalhando no posto e pronto. A Morte é enganada facilmente. No reboot do Jovens Titãs, a Morte aparece sendo o tio da Ravenna. Ele é um colecionador de almas e é um pouco bem diferente do padrão de morte que é usado para representar ela. Pois, nessa versão, ele é totalmente verde. É claro, adaptado para o mundo dos Jovens Titãs em ação. Teria que ser diferente mesmo. Não querendo julgar o desenho, mas sempre quando tem algo assim da cultura pop que é adaptada pro desenho, ele fica meio diferente, né? Agora, uma das mortes que vocês mais falaram. O puro osso das terríveis aventuras de Billy Mandy. Ele é o ceifador sinistro, a personificação da morte. Ele tem milhares de anos de idade e, por incrível que pareça, nesse universo, ele já foi criança. E quando ele ainda era uma criança, na época do Homem Neandertal, ele encontrou uma vidente que profetizou que, quando ele crescesse, ele seria subordinado a duas meras crianças humanas, que são o Billy e a Mandy. Com certeza absoluta, esse é o mais lembrado das personificações da morte. De todos os comentários que eu recebi, 90% era falando algo sobre o puro osso, por incrível que pareça, sendo que existem muitas outras personificações da morte por aí, mas falaram muito do puro osso, se bem que ele é um cara bem da hora, né? Eu não sei se nós poderíamos considerar a morte de Historietas Assombradas uma morte de fato, mas aí vai por vocês em considerar ou não. A morte de Historietas Assombradas é muito mais diferenciada das demais, talvez porque ela não seja a morte de fato, seja só um nome, mas enfim, ela é a irmã mais nova da avó do Pepe. Creio que é apenas o nome dela e ela não seja a morte mesmo. Eu não considero, mas se vocês considerar ela uma morte, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Pois, ela não parece uma morte e pelo que eu saiba ela não tem o poder de arrancar a vida dos outros. Pelo que eu saiba, é claro, eu posso estar super desinformado e falando bosta. E se eu tiver, por favor, me ajudem. Coloca aqui nos comentários a verdade sobre essa morte. Eu não encontrei muita coisa, já que Historietas não tem muita coisa no YouTube mesmo. E nem no Google. Se você for procurar, você não vai encontrar muita coisa relacionada a ela. Mas deixa aqui nos comentários então, pra mim saber se você considera ela uma morte ou não. Igual você fez lá em cima com a morte de Scooby-Doo. É bem interessante essa nossa interação e eu fico bem feliz. Faz um tempinho que eu não falo nada sobre HDA aqui no canal, mas a morte de Hora de Aventura é uma das melhores que eu já vi. Aquele chapéu dela, com o seu reino nada padrão, me deixa bem interessado nessa morte, pois ela é super diferenciada. Porque geralmente quando se trata da morte, você já pensa logo em um lugar sombrio, mas a morte de Hora de Aventura é bem mais diferenciada das demais. Ah, sem contar que ela também é apaixonada por música. Eu não sei que tipo de morte é apaixonada por música, mas quem não seria, né? Música é uma coisa tão boa e deixa você tão feliz. E Hora de Aventura isso é mostrado, já que tem um episódio em que o Finn tem que disputar com a morte em uma luta de música pra ver quem toca melhor, pro Jake, que perdeu a memória, decidir quem que ele acha que tocou melhor. E nessa ele fala que com certeza é a morte. E o negócio complica ali pro lado do Finn. Essa morte de Hora de Aventura tem um negócio especial. Ela tem uma história. Dá pra você se apegar ao personagem, já que ele é um personagem muito bem introduzido na série. E ele tem um amor também. E isso é o que faz a gente gostar ainda mais dele. Porque o amor que ele sente pela outra pessoa, a outra pessoa no caso, é praticamente a vida. Poderia ser considerada a vida. É muito legal isso. E agora, a morte que eu deixei por último, pois eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostam dele. A morte de Apenas um Show. Ele é muito descolado. A única coisa que eu acho que foi injusta é ele ter aparecido pouco no desenho. Tem alguns episódios focados, mas merecia bem mais. Uma coisa que deixa as pessoas bem intrigadas com ele é porque ele tem aquele braço daquele tamanho. Tipo, é um braço bem fortão e o outro bem fraquinho. Vamos lá, galera, comenta aqui o que você acha. E pelo amor, hein, sem comentar besteira, porque se eu ver isso, eu vou excluir,
beleza? Então comenta por que você acha que um braço dele é forte e o outro não. Isso me deixa bem intrigado. Eu postei uma imagem na comunidade do canal e o pessoal só fala besteira, cara. Não fala besteira não, vamos fazer um negócio certinho. Tem muitas mortes nas animações por aí e eu poderia trazer cada uma delas pra vocês verem. Mas eu não lembro tudo, então se você lembrar de alguma, deixa aqui nos comentários que ela vai aparecer no próximo vídeo sobre as mortes. Eu posso dar uma demorada pra postar a parte 2? Posso, mas quando eu trouxer, vai ser de 10 pra cima mortes diferenciadas. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos pra vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então, eu fui!